Olá, boa noite. Vou dar início agora à apresentação do meu TCC, cujo tema é Avaliação da Qualidade de Classificadores de Imagem Landsat 8 em Ambiente Computacional Sagagis para mapeamento de cobertura da Terra no bioma Cerrado. Eu me chamo Antônia Sueli Silva Souza. Esse trabalho teve a orientação do professor Paulo Roberto. Como co-orientador, nós tivemos o professor Aldivan Ribeiro. O objetivo principal desse trabalho foi avaliar e comparar visual e estatisticamente os classificadores de imagens em ambiente computacional Sagagis para mapeamento de cobertura da Terra no bioma Cerrado, no município de Brejo, Maranhão, né, utilizando imagem Landsat 8. Esse trabalho também é de suma importância porque a questão de mapear e analisar as transformações da cobertura da Terra é de grande valia para a geração de informações da superfície terrestre, né? Principalmente no que tange à elaboração, implementação de políticas de planejamento e ordenamento do território. Aqui nós temos a localização do município de Brejo. O município de Brejo, que por sua vez ele está localizado na porção leste do estado, ele apresenta características do bioma cerrado, tendo a sua dinâmica de cobertura associada a padrões de sazonalidade climática, né, e topográfica. E essas características, elas vão dar ao município diferentes formações herbáceas, arbóreas. A justificativa para a escolha do município de Brejo se deu por conta de que o processo de transformação da cobertura da terra nesse município ela é recente. Ele foi associado principalmente ao projeto Proceder 3, a partir dos anos 2000, né? Associado ao deslocamento da fronteira agrícola em direção ao leste maranhense, tornando esse município, o segundo município do Maranhão que mais perdeu áreas de vegetação nativa de cerrado, segundo o Gaspar 2010. De acordo com Rosa 2009, né, ela vem enfatizando que classificar uma imagem significa caracterizar qualitativamente o número digital, a partir de características conhecidas pelo observador ou por meio de valores de números digitais. Aqui ela está enfatizando que é importante que nós analisemos, a partir de imagens digitais, a questão da cobertura da terra, porque é complicado se a gente não trabalhar especificamente com as tecnologias, é bem mais complicado a gente fazer essas análises. E através da análise das imagens computacionais, é bem mais fácil a gente fazer essas análises. E aqui nós temos alguns exemplos dos aspectos ambientais de Brejo Maranhão, mais especificamente tratando da questão da vegetação, do clima, solo, hidrografia, geologia, geomorfologia da área, né? Até mesmo porque essas informações elas foram necessárias para o detalhamento melhor, porque elas influenciam diretamente nos resultados do trabalho. Como metodologia, nós utilizamos uma metodologia baseada na aplicação de técnicas de tratamento digital de imagens descritas por Florenzano 2011 e Novo 2008. Como procedimento, nós vamos ter a manipulação de histograma, a criação de uma composição de falsa cor, com as bandas 5, 6 e 4. Nós vamos ter a segmentação de imagens. Nós vamos ter também a extração de atributos. Nós vamos ter a coleta de amostras, a classificação de matriz de confusão e análise do capa, a imagem do satélite Landsat 8, do sensor ali, com órbita 219.063, né, do dia 23 de maio de 2017,
com resolução espacial de 30 metros, disponibilizada no catálogo de imagem do Serviço de Levantamento Geológico Americano. Os softwares empregados para o tratamento digital das imagens foram o TerraView, que é um software disponibilizado pelo INPE, né, de forma gratuita, onde foram realizadas as etapas de conversão radiométrica, controle de imagens, né, a própria segmentação, né, e a extração de atributos, e, no caso, a seleção de amostras também foram feitas através desse programa, né. E o SagaGIS, que através dele foi feito o processo de classificação da imagem, né. Utilizamos também o LibreOffice Calc, que foi utilizado para a elaboração da matriz de confusão e condicionantes capa das classificações geradas, né? E aqui nós temos um fluxograma, que esse fluxograma ele detalha os processos que foram feitos até os resultados finais. Aqui nesse quadro, nós vamos ter a composição e a caracterização da cobertura da Terra, né? Que nós vamos colocar por classe, vamos trabalhar as imagens e as características de cada imagem, né? Nessa imagem, nós vamos ter, vamos fazer uma segmentação dessas imagens, né? E através dessa segmentação, ela foi realizada através do agrupamento de pixels, com características semelhantes, né? Separando as regiões que não se interceptavam. Aí usamos o algoritmo de crescimento de regiões e agrupamos um pixel, que no caso é o chamado semente, né? E depois fizemos o agrupamento de outros pixels. Para a realização da segmentação das imagens de Landsat 5, foi estabelecido o limiar de similaridade da área, né? Que no caso 10%. E para o Landsat 8, 50/300. A coleta das amostras foi realizada a partir da criação de uma máscara de coleta de informações referentes às características visuais, né, que eram perceptíveis nas próprias imagens, até para a gente poder distinguir as áreas que eram consideradas antrópicas e as áreas que eram consideradas naturais, para diferenciar de acordo com a chave de interpretação que foram elaboradas seguindo as características visuais que estavam presentes na imagem, né? E na própria composição da falsa cor que a gente criou nas bandas. E aqui nós vamos ter a tabela, né, com os valores condicionantes capa. Essa tabela ela foi criada a partir de uma classificação que fizemos, e nessa classificação ela foi realizada por objetos utilizando os classificadores supervisionados, os que trabalham a questão da distância mínima, a máxima verossimilhança, paralelepípedos e Mahalanobis. A avaliação estatística do desempenho dos classificadores que a gente usou, ela foi realizada a partir do emprego do índice de concordância capa, né? Para ter esses resultados que a gente vai ter aqui nesse trabalho. E para auxiliar na validação dos mapas que a gente gerou a partir desse trabalho, os valores do índice capa eles foram analisados e comparados aos limiares. E só após a definição dos atributos que foi iniciado o processo de classificação automática, sendo que os resultados eles foram comparados com os pontos coletados em atividades de campo, né, através da matriz de confusão e índice de desempenho capa. E é bom lembrar que para a análise da acurácia dos respectivos anos que a gente utilizou nas imagens, né, imagens essas que foram retiradas também da plataforma do Google Wave,
no ano de 2018, a partir de um conjunto de 45 pontos que foram criados, né, aleatoriamente no QGIS, comparando os modelos de classificação, né, que utilizavam a matriz de confusão e depois avaliados o desempenho pelo CAPA, né? Aqui nesse quadro 2, nós vamos ter um comparativo entre os classificadores de imagem de imagens pelo SAGA-GIS, que aí nós vamos ter a exatidão global e o próprio índice CAPA, né, que vai utilizar aqueles índices que eu falei anteriormente. A partir dessas matrizes aí de confusão geradas por esses cálculos que a gente fez, as matrizes de confusão elas foram geradas através do cálculo para cada uma das classes individualmente, e os valores de acurácia do produtor e acurácia do usuário. A gente considerou tudo isso. Os valores de acurácia global e o índice CAPA para as imagens classificadas. Isso de acordo com o padrão de exatidão por usuário e por produção. Nesse quadro 2, ele vai apresentar os valores do CAPA e a exatidão global. E ele faz um comparativo destacando o condicionante CAPA e a exatidão global com esses números que a gente chegou neles através de análises. E aqui nós temos na figura 4 uma comparação entre os padrões de classificadores do SAGA-GIS, né? Que são os classificadores Maxwell, a mínima distância, paralelepípedo e Mahalanobis. E através dessas imagens dá para perceber que cada um faz uma análise diferenciada da cobertura da Terra. A partir do quadro 3, nós vamos ter a classificação, a matriz de classificação feita pelo Mahalanobis. E o que a gente chegou de conclusão com a análise feita com esse índice? O mapeamento elaborado a partir desse classificador, né, ele apresentou um condicionante CAPA de 0,577. E aí, então, a exatidão global dele foi de 65%. Então, esses valores eles foram considerados bons. Porém, quando o processo de classificação ele foi elevado. Ele foi elevado por quê? Porque teve uma confusão entre as classes, principalmente entre a classe da vegetação densa, que apresentou uma elevada confusão, né, com a classe de área construída e campo. Então, esse classificador ele apresentou um potencial para identificação e diferenciação de água, mas quanto à questão da vegetação densa, não. Os ambientes construídos, ele apresentou também uma concordância de 100%, em comparação à imagem de referência a essas classes com imagem que a gente tinha como referência, não é isso? Nesse quadro 3 aqui, a gente vai ter agora no caso é o quadro 4, né? Porque eu acabei repetindo o quadro 3 no slide. No caso, no quadro 4, a gente já vai apresentar a matriz de confusão do classificador do Maxwell. Os resultados do Maxwell, ele se observou que o índice CAPA dele era de 0,629 e ele tem uma exatidão global de 70%, caracterizada até por Rosa 2009 como muito bom. E esse classificador ele apresentou os melhores resultados
de baixa confusão entre as classes que a gente analisou, sendo que as classes com melhores padrões de identificação foi a água, né, que foi com 100% de acerto, e a área construída com 95%. Então, por aí a gente tira que ele teve um bom desempenho. A classe com pior índice de acerto para esse classificador foi a questão da vegetação densa, né? Bem parecido com o outro classificador anterior. E a vegetação densa nesse classificador, ela teve um padrão de 67%, sendo a maior confusão com a classe de campos, né? Que a gente pode observar isso aqui a partir do quadro 4. Aqui no quadro 5, nós vamos ter o classificador de mínima distância, que ele vai se caracterizar como o modelo mais simplista, né, de classificação de imagem, em comparação com os outros. Ele apresenta a segunda melhor exatidão global, com 60% de acerto, e sendo o melhor capa, né, com 0,513. Esse classificador, ele apresentou parâmetros semelhantes ao Maxwell, porém, ele se destacou pela superestimação das áreas urbanas, principalmente por se observar a elevada confusão com as áreas de lavouras temporárias e com solo exposto, né? Ele foi o classificador que melhor classificou as áreas de vegetação densa, como o cerrado considerado como área de floresta, né? E formações campestres, indicando elevada aplicabilidade para a questão da diferenciação dos padrões florestais. Aqui no quadro 5, nós vamos ter ainda a matriz de confusão de mínima distância, né? E a gente pode ver, através da explicação que eu dei agora, que para a questão da água, ele apresentou dados quase que não distinguíveis. No quadro 6, a gente vai apresentar aqui a matriz de confusão do paralelepípedo. E nesse classificador, nós obtivemos resultados como: ele apresentou um condicionante de capa de 0,134 e um percentual de acerto de apenas 26%. Então, em comparação aos que eu já citei, então foi pouco. A classe com melhor desempenho de identificação foi a água, com padrão de 71%, e as áreas construídas apresentaram uma acurácia nula, né? Esse classificador, ele apresentou um elevado percentual de áreas não classificadas, que foi aproximadamente de 30%. Então, ele apresentou os piores resultados para todas as classes identificadas na imagem. E esse fator, ele pode estar diretamente associado à questão do aspecto da funcionalidade do próprio algoritmo, né, que a gente utilizou e que ele apresenta, não é isso? Na figura 5 e no quadro que nós veremos a seguir, que é o quadro 7, elas vão apresentar uma análise visual e quantitativa, né, de classes com um padrão de exatidão das classificações utilizando os algoritmos presentes no software SagaGIS, onde a gente pode observar que os padrões de erro entre as feições observadas e os resultados que eles vão apresentar deve ser enfatizado que a questão da estimação excessiva das classes nas áreas urbanas tem um indicativo de necessidade de correção desses classificadores através de um processo de classificação automatizada. Aqui é o quadro que eu estava falando, né? Aqui no quadro 8, nós vamos ter a distribuição por classes, né?
que aqui eu faço um comparativo entre as principais classes e dá para a gente perceber quais as classes que tiveram menor e maior desempenho em relação aos classificadores utilizados. Bom, e assim chegamos ao final dessa apresentação. Como considerações finais, eu tenho a semelhança espectral entre as classes dificultou o processo de classificação dos algoritmos de decisão utilizados nos diferentes métodos, resultando em classificação de baixa precisão. Em geral, a análise dos resultados permite concluir que, entre os mapas temáticos gerados pela classificação supervisionada, quando aplicado o método da distância mínima, Maxwell, Mahalanobis e paralelepípedos nas imagens OLI do satélite Landsat 8, considerando os índices kappa, exatidão global, chegou-se à conclusão que, para a área de estudo, a classificação pelo método Maxwell obteve os melhores resultados com exatidão global da classificação de 72% de acertos e um kappa de 0,629. Então, dá para a gente perceber que, apesar de apresentar boa aceitação, esse classificador ele apresentou visualmente, né, uma elevada confusão, principalmente entre as áreas construídas, que no caso eram a água, as áreas construídas. Ele sempre fazia uma confusãozinha básica. E a classe que melhor teve limiar de acertos foi as culturas temporárias, né? Que apresentou a acurácia do produtor de 85% e o usuário de 77%, o que indica bons resultados, né, para a identificação de áreas utilizadas para o próprio cultivo. A pior classe que a gente teve como resultado foi as identificações de áreas construídas, associadas principalmente por se configurar em um pequeno núcleo urbano, né? O pior desempenho dentre os classificadores analisados foi verificado pelo classificador paralelepípedo, como a gente observou através dos quadros, né? Ele apresentou uma qualidade questionável nas classes correspondentes, nas classes que a gente analisou, com uma elevada taxa de confusão entre as diversas classes que a gente fez uma análise mais específica, e ele apresentou também a ausência de áreas construídas. E os mapas temáticos que a gente gerou podem ser considerados até satisfatórios, porém, se destacou a necessidade de correção quase em todos os mapas. No geral, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o software SagaGIS apresentou um elevado potencial para o processo de classificação de imagem, apresentando elevada potencialidade de confusão, a tentativa de distinção, né, entre as classes pelo algoritmo Maxwell e distância mínima, apresentaram também os melhores resultados, porém com uma baixa qualidade de classificação. Principalmente, né, pela questão das características das imagens, que vai dificultar a discriminação entre as classes, né? Então, assim eu finalizo a apresentação do meu TCC. Espero que eu tenha contribuído tanto com a pesquisa científica, quanto para a elaboração de trabalhos futuros, né?